Meus irmãos, na última oportunidade que nós estivemos vendo esse texto, nós vimos que uma possessão demoníaca levou uma mulher gentia, não judia, até o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava num território fora dos limites de Israel. Nós aprendemos naquela oportunidade que a forma como Jesus ele tratou aquela mulher trouxe à luz uma verdade dura. Vimos que aquela mulher foi provada por uma comparação brutal. E por fim, vimos a sua vitória conquistada por sua grande humildade. Ela entendeu quem Jesus era, qual era a sua missão prioritária, mas entendeu também quem ela era, aceitando esta condição e sendo então elogiada por Cristo e recompensada com um milagre. O meu esboço de hoje, ele será, bem dizer, o mesmo, só que sob uma nova perspectiva. Então, avancemos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curvemos as nossas cabeças. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós nos reunimos, em nome de quem nós invocamos o Teu nome. Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie mais uma vez nesta manhã. Eis o Teu povo, Senhor, e eis a Tua palavra. Eis aqui o Teu servo. Usa-nos, trabalha em nossos corações, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio e nos auxilia não só a compreendermos a Tua Escritura, mas nos dá também a capacidade de colocarmos em prática aquilo que nós aprendermos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como eu disse na última oportunidade, eu dividi essa história aqui em duas exposições. Na primeira, nós focamos a importância teológica e contextual desse glorioso milagre na história da redenção. Hoje, nós veremos de maneira mais temática, respeitando, é óbvio, o arcabouço contextual que nós vimos. Obviamente que eu vou repetir muitas coisas que eu afirmei na primeira oportunidade, e reafirmo também que eu não me desculparei por isso, porque nós aprendemos com a repetição. Tendo o contexto correto desse texto, nós não cairemos naqueles erros comuns de fazer desta mensagem aquelas mensagens do tipo: seja assim igual a mulher cananeia, ou 10 passos para obter a sua vitória nas orações, ou coisas desse tipo. Tendo em mente as lições teológicas e o porquê esse texto foi escrito, nós podemos também afirmar que é errado dizer que aquela mulher ela dobrou o nosso Senhor Jesus com a sua fé. Jesus ele não foi rude com essa mãe desesperada. E vimos e vamos aprofundar que Jesus também não estava apenas provando a sua fé. Hoje, então, nós veremos
em primeiro lugar, um resumo da importância desse milagre na história da redenção, que foi basicamente o que nós vimos na primeira oportunidade. Depois, veremos diversos problemas que surgem aqui no texto, uma possessão demoníaca que leva uma gentia até Cristo, o silêncio incômodo do nosso Senhor, a solução muito duvidosa dos discípulos. Veremos que a resposta de Jesus suscitou a adoração daquela mulher, revelando a sua fé dependente, que foi provada novamente por meio de uma comparação duríssima que o nosso Senhor fez. Por fim, veremos que a sua fé, demonstrada por sua humildade, recebeu do nosso Senhor um elogio e o milagre esperado. Assim, vejamos, em primeiro lugar, o significado desse texto. Meus irmãos, a lição principal desse milagre é sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o alcance dessa obra e a administração desta obra. Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos e também àquela mulher e também a todos nós hoje que as suas atividades naquele momento estavam limitadas pelo papel específico que ele foi chamado a desempenhar durante o seu ministério terreno. Embora aquela mulher não tivesse direito de apelar a um Messias judeu, a sua grande fé a levou a participar das bênçãos pactuais prometidas a Israel. Reafirmo, Jesus ele não foi dobrado pela fé daquela mulher. Ele respondeu a ela positivamente somente após ela demonstrar que não tinha nenhuma intenção de reivindicar ou de merecer as promessas pactuais, as promessas da aliança. Deus havia criado e separado o povo de Israel para, por meio dele, abençoar toda a terra, que ficaria então, conforme as promessas, repletas da sua glória. Mas os judeus, eles esperavam um Messias particular, um Messias apenas para eles mesmos, enquanto imaginavam que para os não-judeus restava somente a ira divina. Mas aquela mulher não-judia, ela vislumbrou como ambas as verdades se unificavam. A graça divina é tão rica que mantém a sua promessa em favor de Israel e também redime aos não-judeus, fazendo então, de fato, que toda a terra fique repleta da glória de Deus. Cristo, ele tem o suficiente para satisfazer tanto a fome dos filhos, quanto de todos os cães que se achegarem a ele. Todos que forem a Cristo serão saciados. Aquela mulher, ela esperava se beneficiar apenas das migalhas, das bênçãos prometidas para Israel. Mesmo não sendo judia, ela portou-se como uma verdadeira filha de Abraão, demonstrando uma fé legítima. Hoje, meus irmãos, o muro de separação entre judeus e não-judeus, ele não existe mais, como Paulo deixa claro em Efésios capítulo 2. Em Cristo, todos nós fazemos parte da aliança, todos nós somos filhos de Abraão, todos nós somos herdeiros da promessa, adotados por Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Sobre nós está escrito o seguinte, Pedro escreve: antes vocês, nós, nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Jesus, meus irmãos, ele morre na cruz para satisfazer a justiça divina, e Deus, por meio desse sacrifício, nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho. Portanto, em Cristo, unido a Cristo, nós não devemos mais esperar migalhas, mas devemos esperar a plenitude do amor de Deus chegando até nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos unidos a Ele, inseparavelmente.
Claro que isso não autoriza aquele falso evangelho triunfalista que exige coisas de Deus, que exige prosperidade de Deus, que exige uma vida sem enfermidades de Deus, o que não é verdade e nem foi prometido. Tudo o que nós recebemos, meus irmãos, não é por meio de direitos, não é por meio de exigência, mas tudo o que recebemos é por graça e misericórdia. Mas ainda assim, hoje, nós estamos nos alimentando à mesa do Senhor. Não apenas sobrevivendo, coletando migalhas debaixo da mesa. Foi-nos posta uma mesa. O rei preparou um grande banquete e nós fomos convidados. Dito isso, vejamos então, em segundo lugar, o problema ou os vários problemas que acontecem aqui no texto. Primeiro, nós temos uma mulher gentia numa região pagã. Jesus, ele foi para uma região situada fora do território de Israel e hospedou-se numa casa em Sidom, com o propósito de ficar sozinho com seus discípulos. O evangelista Marcos nos diz isso no capítulo 7. Ele queria descansar da sua intensa atividade ministerial, afinal Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, e sim, se cansava. Mas ele queria também instruir particularmente os seus discípulos. Na correria, no meio das multidões, era difícil de dar algumas lições importantes para eles. No entanto, diz Marcos, não pôde ocultar-se. Por quê? Porque uma mulher não judia, com uma filha gravemente endemoniada, ouviu a respeito do nosso Senhor e foi até ele. Mas, irmãos, de certa forma, nós devemos fazer aqui uma engenharia reversa do que está sendo dito. Porque, de certa forma, é o nosso Senhor que vai até ela. Afinal, foi ele que saiu do território de Israel, foi ele que abandonou os judeus, os fariseus críticos, deixai-os, e é ele que toma a iniciativa de ir para aquela região. Jesus, ele se afasta dos fariseus que se opunham a ele e vai para essa região auxiliar essa pobre mulher. Nosso Senhor, ele não é pego de surpresa, e nessa história ele também não foi pego. O bom pastor, ele vai de encontro à sua ovelha. Vemos aqui uma súplica desesperada. Note como era grande a fé daquela mulher. Ela creu que Jesus era Deus, porque ela o chama de Senhor. E ela creu também que ele era homem, porque o chamou de filho de Davi. Enquanto os estudiosos e religiosos, fariseus, saduceus, doutores da lei, aqueles que pertenciam ao povo da aliança, eles se ofendiam com a conduta dos discípulos de Jesus, enquanto eles desafiavam a sua autoridade e enquanto eles falhavam na compreensão das Escrituras, essa pobre mulher, descendente dos antigos inimigos de Israel, povo amaldiçoado por Deus, e sem direito ao Deus da aliança, ela vem e aproxima-se do Senhor com fé e o reconhece como o Messias, aguardado pelos judeus, e o chama de filho de Davi, pedindo apenas por misericórdia. Meus irmãos, é extraordinário que essa mulher pagã tenha tomado conhecimento e utilizado esse título, enquanto aqueles que aguardavam o Messias, os fariseus, o desprezavam. Ela ouviu e creu. Observe as suas palavras. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Depois ela diz o seguinte: Senhor, me ajude. Note, meus irmãos, que ela não está pedindo nada baseada nos seus méritos. Ela está apenas clamando pela misericórdia divina. Note também que ela não multiplicou palavras. Ela foi simples e direta no seu apelo.
Muitas pessoas se aproximam de Jesus com orações longas, com vãs repetições, como o próprio Senhor denunciou. Outros com palavras vazias e bajulações, tentando conquistar o afeto e o favor do Senhor com bajulação. Meus irmãos, o nosso Deus tem anjos, querubins, serafins, o louvando eternamente. Não é com uma ou outra palavra melosa e às vezes mentirosa e às vezes irreverente que nós vamos conquistar o seu favor. Nós conquistamos o seu favor em humildade e na dependência de Cristo. Ela clamava. Esse termo dá a ideia de um grito alto e incômodo. E o que ela clamava? Que a sua filha estava fortemente ou miseravelmente endemoniada. Veja, meus irmãos, a necessidade que ela tinha era grande, era terrível e era urgente. E assim, nós devemos notar uma coisa, que na nossa vida, as nossas necessidades nos levam até Cristo. Você já notou isso? Você já notou como é fácil esquecer de Cristo numa mesa abastada, com bastante saúde, com clima agradável, com tudo certo no trabalho? Mas a dificuldade, quando somos esbofeteados pelas aflições, elas nos levam até Cristo. E assim, as nossas aflições, elas se tornam caminho de bênção. O bispo Ryle, ele disse o seguinte: nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. Esquecemos-nos de que cada cruz no caminho é uma mensagem de Deus designada para que, no fim, nós sejamos beneficiados. C.S. Lewis, ele escreveu que a dor e o sofrimento é um megafone de Deus chamando um mundo ensurdecido. Um megafone de Deus de amor. É por meio da dor e do sofrimento. A saúde, continua o nosso irmão aqui, a saúde é algo bom, mas a enfermidade, ela é muito melhor se ela nos aproximar de Deus. A prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a necessidade, a adversidade manifesta mais misericórdia se ela nos levar até os pés de Cristo. Qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes é melhor nós sermos afligidos e fugirmos para Cristo, do que, tal como esta mãe cananeia, do que viver tranquilamente e, por fim, morrer longe de Cristo, morrer sem Cristo, morrer sem esperança, como aquele louco homem rico que Lucas registrou no capítulo 12. Talvez essa noite a alma de muitos seja chamado pelo Senhor. E muitos desses são loucos, que só se preocuparam com a vida material, com prosperidade, com saúde. Mas, mesmo assim, essa mulher encontrou um silêncio ensurdecedor, um silêncio incômodo. O texto diz: Jesus não lhe respondeu palavra. Esse silêncio não foi em vão, meus irmãos. Esse silêncio não foi um mero desprezo. Jesus, ele ignora a petição desta mulher, testando sim a sua fé e a confiança que Jesus sabia que ela possuía. Irmãos, quando Deus prova a nossa fé, não é para Ele saber se nós temos fé. Entende isso? É para nós sabermos que nós temos a fé. É para nós sabermos que fomos alcançados pela misericórdia de Deus e recebermos esse dom. Deus sabe. Vou descobrir se esse filhinho tem fé e vou provar ele. Não. Nas provações, Deus está dizendo assim: eu vou mostrar ao meu filho que ele já possui o recurso de fé.
O Senhor às vezes prova a nossa fé da mesma maneira. E esses silêncios de Deus são duros quando nós estamos passando aflição. O silêncio é uma resposta dura porque a nossa incredulidade entende como algo pior do que uma negativa. Não é verdade? Um não, às vezes, não é tão doído quanto o silêncio. E aqui o verbo da vida não respondeu sequer palavra para o apelo aflitivo dessa mulher. Será que nós já experimentamos esse silêncio, meus irmãos? Clamamos, suplicamos, choramos e nada. Parece que os céus se tornaram de bronze. Todos passamos por momentos assim. Faz parte do discipulado, da nossa vida. Agora o ponto é, como que nós reagimos a isso? Desanimamos? Tornamos-nos cínicos? Com aquela falsa submissão à soberania de Deus? Que não é fé, é cinismo? Deus quis assim. Damos de ombro. Será que imaginamos em nossos corações que Deus não se importa? Ou será que reagimos com fé? Aqui na história ainda nós vemos uma solução duvidosa daqueles discípulos. Jesus ele ficou em silêncio, mas os discípulos não ficaram e nem aquela mulher se calou. E os discípulos eles pediram para o Senhor que ele fizesse alguma coisa para que esta mulher parasse com seu persistente clamor. Mande-a embora, eles disseram. Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E aqui, meus irmãos, há duas possibilidades de interpretação para a intenção desses discípulos. A primeira é que eles estariam dizendo algo como: mande ela embora sem ajudá-la. Mande ela embora, faça ela silenciar, corre com ela daqui. Talvez porque achassem que ela estava aborrecendo ao Senhor, ou talvez porque eles mesmos estavam aborrecidos. Mas as suas palavras também podem significar, eu creio que essa é a interpretação correta, atende ao pedido desta mulher e então a despede. E um estudioso diz que, na verdade, só essa interpretação faz sentido. Por quê? Porque no verso 24, Jesus dá um motivo para não ajudar esta mulher, não um motivo para não mandar ela embora. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, irmãos, notem o seguinte: de qualquer maneira, o que esses homens queriam era apenas se livrar desta mulher. Eles não estavam preocupados com ela, eles não tiveram empatia com ela, eles não se condoeram com ela. E quantos discípulos de Cristo não se importam realmente com os gritos desesperados do mundo? Apenas deseja que esse grito cesse, seja por força, seja por graça, mas sem se envolverem realmente com aqueles que estão necessitados. Vamos olhar para nós. Lembram que na nossa primeira sede havia um mendigo que morava numa varanda, num lado, onde ficava a garagem dos nossos carros? Quantas vezes nós encontramos aquele homem bêbado? Eu uma vez tive que tirar ele da igreja, porque ele estava incomodando um culto. Quantas vezes nós pensamos que seria bom este homem reencontrar a família, seria bom ele sair daquela situação de dependência do álcool, aquela situação de rua, mas não, porque nós nos importávamos realmente com ele, apenas por conta do incômodo que ele representava. Nós queríamos resolver o nosso problema, não o problema dele. O silêncio do Senhor fez com que os discípulos intercedessem por ela, de alguma maneira. E isso nos mostra uma coisa: às vezes o Senhor pode demorar a responder à oração de alguém para envolver a sua igreja, para que a sua igreja tome alguma iniciativa em relação ao aflito. E, meus irmãos,
que nós nunca sejamos tão egoístas a ponto de nos sentirmos incomodados pelas súplicas daqueles que estão desesperados por uma resposta do Senhor. E que nós nunca os despeçamos com olhares frios e palavras severas. Muitos que se achegam na igreja encontram como obstáculo exatamente aqueles que foram chamados para ser facilitadores. Nós somos ásperos com os incrédulos, nós duvidamos da sinceridade de uns e nós magoamos a outros. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: essa experiência, meu querido amigo, isso é um texto de uma pregação dele. Essa experiência, meu querido amigo, pode ser de fato uma grande provação. Mas se você tem fé verdadeira no Mestre, não se importe muito conosco, os seus discípulos, os seus oficiais, nem com o mais gentil, nem com o mais ríspido ou frio entre nós. Siga em frente simplesmente com a sua petição ao seu Senhor e Salvador, até Ele dar-lhe uma resposta de paz. De paz. Irmãos, nós somos falhos, todos falhamos. O oficial que nunca falhou nisso, que atire a primeira pedra. Mas Cristo não é falho. Cristo recebe. Cristo é superior aos homens que falam em nome dele. Devemos dizer aos homens que eles não deveriam julgar Cristo com base nos cristãos. Deixemos bem claro que existe muito mais no gracioso Mestre do que nos melhores dentre os seus servos, escreveu um homem de Deus. Agora veja, desta solução incômoda dos discípulos, a situação evolui e escala para um drama. Primeiro nós vemos uma dura verdade. Quando os discípulos falam com o Senhor, despede-a, faz alguma coisa por ela e manda embora, a resposta de Jesus é: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher não era desta casa. Esta mulher não podia contar a si mesma como estando entre as ovelhas perdidas. Portanto, Jesus não havia sido enviado a ela. Duro. Jesus estava deixando claro diante de todos que a abertura das portas para a entrada dos não-judeus no reino de Deus era uma questão futura ainda. Essa era uma verdade difícil e completamente desencorajadora para aquela mãe desesperada. Se coloque no lugar dela. Você está rompendo com várias barreiras. Mulher, naquele tempo, não abria a boca em público. Mas ela não era só uma mulher. Ela não era judia. Ela não pertencia ao povo daquele Messias. Mas ela não era só não judia. Ela pertencia a um povo amaldiçoado, um povo que Deus ordenou que os judeus dizimassem. E ela vai até o Senhor com uma necessidade gravíssima. Sua filha em casa, terrivelmente, horrivelmente, dependendo da tradução, literal seria miseravelmente endemoniada, que nos dá uma ideia do que ela estava passando em casa com esta filha. E ela recebe primeiro o silêncio, depois uma resposta indireta, porque Jesus não está falando a ela, está falando indiretamente a ela. Jesus está falando com seus discípulos: eu não fui enviado a essas pessoas, mas a casa de Israel. A única coisa que pode nos motivar depois de um desencorajamento é a fé, meus irmãos. Somente a fé pode nos fazer continuar a buscar a Cristo. Como dissemos, as aflições elas são bem-vindas porque elas nos levam a Cristo. Outros estímulos podem até nos fazer caminhar um pouco, mas é somente a fé que vai nos levar a buscar em nosso Senhor Jesus Cristo um lugar seguro, uma rocha elevada, um lugar de descanso. E foi o que ela fez. Nós vemos nela a resposta dessa frase indireta do nosso Senhor
A resposta dela foi com adoração. Cristo, ele silenciou os seus discípulos, mas Cristo não silenciou aquela mulher. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou. Irmãos, que palavra, que resposta, que tapa na nossa cara, que somos tão cheios de mimimi, né? Nós queremos ser recebidos por homens com tapete vermelho. Nós queremos ser recebidos por oficiais, pastores, com tapete vermelho. Nós queremos ser recebidos pelo Senhor com tapete vermelho. Essa mulher teve o seu pedido ignorado. Teve uma dura realidade jogada na cara dela. E o que ela faz? Ela, porém, veio e o adorou. E aqui, meus irmãos, esse veio e o adorou dá a ideia de que ela se prostrou. Ela se prostra diante do Senhor em adoração. Diante da impossibilidade, aquela mulher, ela perseverou, demonstrando uma total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante das negativas que nós recebemos, muitos de nós viram as costas, muitos saem até da igreja. Afinal, não é que Jesus negou algo, mas ele aqui esclareceu que ela não estava no foco da sua missão. É como se dissesse: eu não vim por ti. E ao ouvir que Cristo não veio por ela, ela se prostra e adora o Senhor. E na sua adoração ela falou 3 das palavras mais importantes que alguém pode pronunciar na presença de Jesus: Senhor, me socorre. Me socorre. Novamente note, ela não chegou e se ajoelhou e disse: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela não começou com lenga-lenga. Ela adora e diz: Senhor, me socorre. Ela não se importou com aquilo que Jesus estava lhe dizendo, nem com seu aparente desprezo, porque ela estava convencida de que Jesus era a única esperança da sua filha. Será que nós estamos convencidos que Jesus é a nossa única esperança? Que não há outra porta para bater? E que se nós encontrarmos essa porta fechada, nós não temos para onde ir? Não adianta virar as costas e ir procurar em outro lugar, porque nós não encontraremos nada em nenhum outro lugar, porque todas as outras fontes são secas. É lá que nós devemos continuar batendo. E assim essa mulher, ela adorou aquele que lhe negou o socorro imediato. Meus irmãos, nós reagimos muito mal diante do silêncio do Senhor, mas nós reagiríamos ainda pior se ouvíssemos que estávamos fora dos planos dele. Mas esse não foi o caso dessa mulher que eu ouso chamar de crente. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: quando as respostas à oração são demoradas, Deus está desta maneira nos ensinando a orar mais e orar melhor. E então é o momento de investigar de que maneira as nossas orações anteriores foram insuficientes para aquilo que estava incorreto possa ser corrigido no futuro. Os desapontamentos quanto ao êxito da oração devem ser estímulos para o dever da oração. O que o puritano está dizendo? Nós somos daqueles assim: se sou atendido, oro mais; se não sou atendido, deixa para lá. Não! Quando não somos atendidos, o Senhor está nos ensinando aqui: ore mais, ore com mais fé, adore ao Senhor. Por que será que muitas das nossas orações não são atendidas, meus irmãos? Será que nós desistimos antes da hora? Será que nós deixamos de adorar aquele que parece se demorar? Ele não cumpre o nosso tempo? Ela o adorou. Então ela ouviu uma duríssima comparação:
Jesus esse dia estava... Jesus respondeu à adoração desta mulher. Ela o adorou e disse: Senhor, me socorre. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui ouviu uma resposta tão brutal à sua adoração ou oração quanto essa. Foi uma resposta brutal do nosso Senhor. Como eu disse da primeira vez, por falta de compreensão minha, essa passagem aqui sempre me deixou desconfortável. É o tipo da passagem que, se eu não estivesse fazendo exposição sequencial no livro de Mateus, eu jamais abriria ela para pregar. Talvez somente para pregar ela errado e dizer 10 motivos, 10 razões para ser atendido por Deus e como dobrar o Senhor Jesus ou alguma bobagem desse tipo. Eu não compreendi esse texto e me causava um enorme desconforto quando nós vemos o gracioso Jesus, aquele que é doce, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que diz para os afligidos irem até Ele e Ele os aliviaria, dizendo na cara dessa mulher aflita que estava adorando Ele: não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus parecia estar aqui sendo extremamente rude com essa mãe desesperada, mas, meus irmãos, não foi o caso. Primeiro, até no termo que Jesus usou, cachorrinhos. Existem 2 palavras para cães sendo comuns na época e que o próprio Senhor Jesus usou. E cachorrinhos aqui refere-se a cães domésticos, que eram mantidos nos lares como animais de estimação, por influência da cultura romana. E não esqueçam, Israel e toda aquela região está sob domínio do Império Romano. O cão para o judeu a princípio era imundo, era só um animal de rua, um animal selvagem. E é esse termo, cão de rua, animal selvagem, que Jesus vai usar anteriormente. Nós já vimos isso quando ele diz: não deem pérola aos porcos, nem joguem aquilo que é santo aos cães. Ali ele está falando dos imundos, porcos e cães imundos. Imundo no sentido de pureza, de não ser santo como o povo de Deus. Mas aqui ele está usando um outro termo, cachorrinho, ainda no diminutivo. E essa cultura, nós somos infelizmente muito bons para assimilar culturas que nos chegam, fez com que crianças desejassem ter cachorro em casa. E com o tempo foi cedido isso. E essas famílias tinham então cachorro. Jesus está então aqui chamando a atenção desta mulher para o fato de que ele não foi enviado àqueles que são de fora de Israel, mas agora ele acrescenta que não seria bom tirar o pão. O que é o pão aqui, meus irmãos? Seriam as bênçãos pactuais que pertencem aos filhos de Israel. O pão aqui nessa frase de Jesus são as bênçãos do pacto que foram prometidas, como nós estamos vendo em Gênesis, para o povo judeu, para a partir do povo judeu chegar a toda a terra. Mas eles guardaram para eles, né? Diz que judeu fecha a mão muito fácil. Eles quiseram reter isso para eles, eles não entenderam. Não é justo tirar essas bênçãos que pertencem aos filhos de Israel e dá-las àqueles que não fazem parte de Israel, aqueles que não são do povo de Israel. O fato é que, independente do termo, Jesus chamou ela de cachorrinho. E o interessante, meus irmãos, é que ela entendeu isso. Ela entendeu o que Jesus estava falando. Veja, cães, não importa o quanto sejam amados pelos donos, não são filhos e não têm direito a serem tratados como filhos, escreveu um teólogo reformado. Graças a Deus ele faleceu antes de ver os mães e pais de pet, né, que ele teria que reescrever aqui.
Eu já falei para os irmãos que uma vez eu briguei com vários crentes, eu fui ameaçado, pessoas me ameaçaram a minha integridade física, porque eu estava defendendo que um filho humano vale mais do que um animal de estimação. E as mães de pet e pais de pet ficaram horrorizados comigo, porque para eles tem o mesmo valor. Uma senhora chegou a dizer: os meus filhos de 2 pernas e meus filhos de 4 patas têm o mesmo valor para mim. E eu respondi para ela: eu tenho pena dos seus filhos, tenho muita pena dos seus filhos. Tomara que eles não fiquem doentes, vai que você queira sacrificá-los. Mas essa mulher entendeu. Há uma distância. O bichinho de estimação pode ser querido, pode ser fofinho, pode ser um cachorrinho, mas jamais será um filho. Essa mulher compreendeu tanto aquilo que Jesus estava falando, meus irmãos, que ela obteve então em terceiro lugar uma vitória, porque ela demonstrou uma grande humildade. Note, nós todos somos muito orgulhosos, meus irmãos, nós somos orgulhosos. Nós devemos lutar com orgulho constantemente. Veja, seguindo Lutero, nós afirmamos que somos simultaneamente justos, porque somos justificados pela fé, e simultaneamente pecadores. Não é verdade? Eu afirmo constantemente deste púlpito e nas conversas com os irmãos que sou somente pó e pecado. E nós, meus irmãos, nós podemos dizer isso sobre nós. Todos vocês, se eu perguntar: você é pecador? Você vai dizer: sim, sou pecador, porque se dissermos que não temos pecados, a Bíblia nos diz que somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Então nós dizemos: sim, somos pecadores. Sim, pastor, eu sou um pecador. Mas ai, se alguém concorda. Ah, eu sou um pecador, e o irmão do lado diz: é verdade, você é. Aí, meu irmão, aí vai ficar complexa a situação. Nós não suportamos que alguém diga isso. E por isso eu chamo a atenção: aquelas pregações genéricas sobre pecado, elas não salvam ninguém. Sabe aquele tipo de pregação? Todos pecaram e todos podem ser salvos se arrependerem, então nós precisamos nos arrepender. É o tipo da pregação que as pessoas dizem: amém, aleluia, é isso mesmo. Mas se eu chegar na pregação e der nome aos bois, se eu chamar de pecado aquilo que é pecado, aquilo que o irmão faz, aquilo que a irmã faz, se eu botar o dedo na ferida, aí eu vou ser chamado de duro, intransigente, legalista. Pois bem, essa mulher foi chamada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de cachorrinho, e ela não discutiu. Ao ser chamada de cão, ela apenas concordou, dizendo: é verdade, Senhor, é verdade, Senhor. Observe, meus irmãos, que ela não fez objeção. Nós somos ótimos para fazer objeção. Ela não diz assim: sim, Senhor, mas, como nós vimos esse uso do mas, inclusive em pregações, falando sobre ânimo, né? Nós gostamos disso. Não, eu sou salvo pela fé. Eu sei que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, mas a minha vida está de... Como mas? Não tem mas. Não tem mas. E ela podia ter dito: sim, Senhor, eu entendi, mas veja, eu sou um ser humano, fui feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe, Senhor, eu acho que o Senhor exagerou assim, poxa. O que ela disse foi: é verdade, Senhor, pois. É verdade, Senhor, pois. Então ela passa a argumentar sobre aquilo que Jesus a chamou. Ela não se ofendeu, ela aceitou com humildade as palavras de Jesus e usou essas palavras em seu benefício, formulando a sua argumentação, concordando com o Senhor e aceitando as implicações de ser de fato um cachorrinho, e confiando na bondade de Deus em demonstrar graça às migalhas.
até mesmo para um cachorrinho. Ela desejou ser considerada digna apenas das migalhas que sobrassem das bênçãos pactuais. E esse é um golpe duro no triunfalismo de muitas pessoas, essa humildade desta mulher. Spurgeon diz o seguinte: aceitemos a pior descrição que a Bíblia faz de nós e ainda encontraremos nela um argumento para a esperança. Esta mulher sabia, meus irmãos, quem Jesus era. Isso é muito importante para todo aquele que se achega a Jesus. Ela sabia que se, como um pastor, Jesus não podia reuni-la, ele poderia ajudá-la como Senhor. Nós precisamos entender, meus irmãos, que é contrário à natureza do nosso Senhor se recusar a nos abençoar. Se Ele aparentemente nos rejeitar por um tempo, nós devemos ter certeza que isso é o mais certo, o mais sábio a ser feito. Por quê? Porque Ele deseja nos abençoar. É da sua natureza agir assim. É contrário à sua glória recusar-se a nos atender quando nós pedimos em nome de Cristo, quando pedimos de acordo com a sua vontade. Ele jamais vai deixar perecer um pecador que o buscar. Jesus disse que quem fosse a Ele de maneira alguma seria lançado fora, lá em João 6. E se Ele fizesse o contrário, Ele estaria mentindo. E digo com temor, nós não poderíamos confiar na sua palavra. É contrário à sua promessa recusar qualquer pessoa que o busque. Jesus, meus irmãos, sempre vai honrar a sua palavra. E na sua palavra, em Mateus 11, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos que estáis. E se ele não desse alívio quando nós o buscássemos, de que valeria essa promessa? Ela sabia quem Jesus era, por isso ela foi até ele. Porém, há um fato igualmente importante que nós devemos aprender aqui. Ela sabia quem Jesus era, mas ela sabia também quem ela era. Nós precisamos saber quem nós somos. Foi por isso que quando Jesus a comparou com um cão, não houve protesto. Foi como se ela dissesse assim: eu concordo, Senhor, eu não peço que tu tires o pão dos filhos, eu peço só as migalhas que caírem da mesa, porque eu sei que em tua mesa há mais que o suficiente para os teus filhos. Por tua misericórdia transbordante, tudo que eu estou pedindo são as migalhinhas que caírem. E essa foi uma resposta elogiosa. Lemos no verso 28: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Ela chegou aonde Jesus queria que ela chegasse. Veja, se os filhos não tiverem fé e o rejeitarem como Messias, como foi o caso dos fariseus, qualquer indivíduo, judeu ou não judeu, que se aproximar de Cristo com fé, será recebido. Ela foi recebida e foi elogiada. De tudo que podemos falar desta mulher, o que chama mais atenção é a sua fé. Ela podia ter milhões de defeitos ou milhões de qualidades, mas era a sua fé o seu maior triunfo. O Senhor reconheceu isso. Mulher, grande é a tua fé. Note, ele não disse que era grande o amor dela pela sua filha. Ele não disse que era grande a sua determinação. Ele não disse que era grande a sua persistência. Ele não disse que era grande a sua humildade, mas foi a sua fé. Fé em Jesus Cristo que o Senhor elogiou. E quando falamos em fé, devemos lembrar que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus 11. A fé está ancorada em Cristo e em sua promessa. A fé desta mãe perseverou e se manteve em Cristo, crendo que Ele era a única solução, que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor. Meus irmãos, não existe grande fé sem ser numa promessa, e não existe grande fé sem ser num grande Senhor. O nome disso é crendice.
Fé é crer no Senhor e na sua palavra, na sua promessa. Jesus se agrada da nossa fé. Ele nos concedeu ela. É um dom que Ele concede e prova para crescer. Cristo é capaz de visualizar a nossa fé quando ela ainda está brotando, meus irmãos, quando ela ainda é do tamanho de um grão de mostarda. Ele enxerga, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que tenhamos pequena fé, essa fé vem dEle, essa fé interessa para Ele, e Ele está exercitando em nós, por meio de provações, aparentes atrasos, para que nós exercitemos esta fé que depositamos nele. Como os talentos da parábola, nós recebemos fé para usar, não para guardar. Sempre que a nossa descrença e incredulidade aparece, acabam nos furtando da graça de Deus. Veja, lá no capítulo 13 nós lemos que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Nós sabemos que a incredulidade do homem não pode parar o poder de Deus. Mas qual era o ponto? Que os homens, por não crerem em Cristo, não iam até Ele, e não indo até Ele, não recebiam das suas misericórdias. A falta de fé não busca Deus, por isso nada recebe. Por outro lado, essa mulher buscou com grande fé, foi elogiada por sua fé, e então ela recebeu um milagre. Verso 28 ainda, e desde aquele momento a filha dela ficou curada. Veja, Jesus não foi dobrado pela fé desta mulher. A fé desta mulher não fez que Jesus abrisse uma exceção à regra de ter sido enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque desde o início Jesus sabia o que estava fazendo. Ele provocou a fé desta mulher e ao mesmo tempo ensinou aos seus discípulos que a fé não seria encontrada apenas entre os judeus, mas também entre os não-judeus. Você, meu irmão, é uma prova disso. Hoje, a distinção entre judeus e não-judeus já não existe mais. Agora veja, Paulo descreveu a nossa posição antes de Cristo, antes que Jesus viesse, lá em Efésios 2, ele diz assim: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora está escrito, conforme Pedro escreveu: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, ele continua, vocês, nós, nem éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O maior milagre, meus irmãos, o de salvação, está aberto a todos aqueles que creem. E com este milagre, aqueles que creem são feitos participantes da aliança e aptos a receber da misericórdia de Deus conforme a sua vontade, recebendo então as promessas pactuais. Portanto, meus senhores, não desanimemos e perseveremos em oração, não porque ela vencerá ou dobrará Jesus, mas porque Ele é digno de ser buscado e Ele tem prazer em nos abençoar. Eu quero fazer algumas aplicações aos irmãos desse texto. Primeira aplicação, nós aprendemos, e preste muita atenção aqui, aprendemos que essa história não é sobre grande fé, mas essa história é sobre um grande Salvador. O grande ponto que precisamos notar é que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, não é sobre nós, não é sobre a fé desta mulher. Nós podemos olhar para ela com admiração, sim, podemos aprender com ela, sim, mas o principal é aprender sobre Jesus Cristo, crer nele e buscar ele com fé, com confiança e com total dependência, perseverança e esperança. Portanto, essa não é uma história de uma mulher de grande fé,
mas essa é a história do Filho de Deus, aquele que é todo-poderoso e digno da nossa fé. Segunda aplicação, nós aprendemos sobre humildade. Se estivermos conscientes de que não merecemos nada, seremos gratos por tudo. A humildade daquela mulher a fazia feliz em obter apenas migalhas. Irmãos, nós somente estaremos preparados para receber as misericórdias de Deus quando nós nos considerarmos não merecedores da menor delas. Nós somos tentados a achar que merecemos aquilo que nós recebemos de Deus, ou que Ele deveria nos dar mais do que aquilo que Ele nos concedeu. Irmãos, não temos direito algum à misericórdia divina. Tudo é por graça, tudo é misericórdia, e tudo é por Cristo e para a sua glória. Deus abomina os orgulhosos, mas se aproxima dos humildes. Terceira aplicação, aprendemos sobre perseverança. Olhe aquela mulher, uma descendente de um povo amaldiçoado, comparada pelo nosso Salvador a um cachorrinho, mas que ainda assim perseverou com fé. Suas palavras talvez tenham sido a melhor oração da história. Ela tinha uma enorme necessidade, ela foi extremamente direta e sincera, e ela tinha tanta fé que o próprio Senhor Jesus a elogiou. Por quê? Porque ele não a respondeu rapidamente. Nós encontramos a resposta nos ensinamentos de Jesus. Persistir em oração e jamais desistir. Quanto tempo você tem orado por alguma promessa de Deus? Tem orado tempo suficiente? Já cansou de orar? Olhe para a palavra de Deus, quanto tempo as promessas de Deus se demoravam a se cumprir na vida dos homens. Quanto tempo você está orando? O ensinamento de Cristo é persistir em oração e jamais desistir. Ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Irmãos, nós devemos exercitar a nossa fé e não desanimar. Devemos continuar crendo, mesmo que tudo ao nosso redor fale ao contrário, mesmo quando somos desapontados. Não descansemos enquanto não obtivermos uma resposta. E aí eu pergunto para você: nós temos orado pelos nossos filhos, temos orado pelos nossos cônjuges, temos orado pelos nossos pais, como esta mulher orou por sua filha? Quarta aplicação, nós aprendemos aqui como interceder. Veja que primeiro ela pediu pela sua filha, mas depois ela diz assim: tem misericórdia de mim, ou me ajude. Por quê? Porque o problema da filha dela era o seu problema. Meus irmãos, todo intercessor, ele deve encarnar o problema pelo qual ele está orando. Recordemos-nos dessa história quando nós estivermos orando por nós, mas principalmente quando nós estivermos intercedendo pelos outros. Encarne o problema do teu irmão, encarne o problema do seu parente como o seu. Peça ao Senhor misericórdia como sendo para você. E pergunto de novo: será que nós temos orado pelos nossos irmãos como se as dificuldades deles fossem as nossas? Com perseverança, sem nunca desanimar? Última aplicação: aprendemos que não devemos ser como aquela mulher, mas que nós éramos como ela. Vou repetir, Pedro: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia.
Aquela mulher, meus irmãos, ela nos representa não pelo fato que nós devemos simplesmente imitá-la, mas porque, assim como nós, ela não fazia parte da aliança, ela era uma pecadora, amaldiçoada, que não merecia nada do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, o muro de separação caiu. Deus nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho. Nós, irmãos, fazemos parte da aliança. Nós somos verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Portanto, não esperemos migalhas, mas a plenitude do seu amor. Note que de pequeno cachorrinho ela foi elogiada para uma mulher de grande fé. Olha a diferença na evolução do entendimento dela. Que tenhamos a humildade de chegar diante de Deus sem mérito algum, sabendo que não merecíamos absolutamente nada senão juízo. E com essa fé seremos recompensados, não só agradando ao Senhor pela fé que Ele nos deu ser exercitada, mas descansando na sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.